Vamos nessa. Então vamos voltar a fazer a análise da partida. O Flamengo iniciou bem o jogo e teve as envolvências com a Arrascaeta, com a qualidade. O Gabigol, inclusive eu acho que esse lance nem apareceu nos melhores momentos também. Mas o Gabigol perde um gol de cara a cara com o Léo Jardim. E obviamente não é só perde um gol. O Léo Jardim faz a defesa, tá? Mas, é em cima dele, irmão. Ele tá cara a cara. Um jogador do calibre do Gabigol. Irmão, é defesaça o Léo Jardim. E aí depois o Pedro Raul, como eu falei, coloca o Vasco no jogo. Tipo assim, dá a bola aqui em mim. Dá a bola em mim. Eu não vou tremer. Eu não tremo. Eu vou pra dentro. Eu tenho poder de fogo. E a partir daquelas finalizações do Vasco na trave, o Vasco começou a melhorar dentro de campo. E aí eu vi muita gente, no Twitter inclusive, no intervalo, abriu o Twitter, tal. Péssima partida do Vasco. Horroroso. Meu Deus. Primeiro tempo terrível. Gente, estão brincando, né? Estão brincando, né? De verdade. Nem parece que o Vasco de 3 meses atrás era o time treinado pelo Jorginho, completamente perdido em campo, que não tinha uma jogada, que sofria em todas as bolas defensivas. Enfim, aí o Vasco contra, repito, o campeão da América, competindo, indo pra dentro, errando, acertando, mas com gás, ligado no jogo, encarando o clássico como deve ser. E vão falar que o Vasco estava jogando mal. O time que botou 2 bolas na trave no primeiro tempo, que teve outras chances. O Vasco não jogou mal. A questão é o aspecto do jogo. Tá falando de um clássico, do maior clássico do Rio de Janeiro e da maior rivalidade que existe no Rio de Janeiro, uma das maiores do mundo. Tu quer o quê? Que o Vasco domine o Flamengo como ele dominou o trem? Como ele dominou o Boa Vista? Isso não vai acontecer, gente. E se acostume, porque dentro do Campeonato Brasileiro vai ser tão difícil quanto. E aí, cara, o Vasco fez um jogo de competição. Competiu. Foi importante. E outra coisa, o Barbieri tem 2 formas de jogar. Isso é muito interessante você ver isso em 2, 3 meses de trabalho. Tá? O Barbieri tem 2 formas de jogar. Ele joga de forma propositiva, controlando o jogo, principalmente contra as equipes que são inferiores, acionando muito as pontas, triangulando quando tem que triangular pelas pontas, fazendo os laterais subirem e apoiarem os pontas, e trabalhando ali pelo meio com o Alex Teixeira, porque quando ele está propositalmente jogando, ou aliás, de forma propositiva, ele usa o Eric Marcos na ponta. Ele traz o Alex Teixeira para o meio, ele torna esse meio mais ofensivo, e o Vasco tem as triangulações que são necessárias para você chegar ao gol e também quebrar a linha adversária de defesa, principalmente quando o seu adversário está na retranca. O Barbieri sabia e sabe da qualidade do Flamengo. Ele muda a formação, ele escala o Rodrigo como primeiro volante, o Jair e o Andrei como meias, mas também como volante, porque é o que a gente chama de meio-campista. O Rodrigo era volante. Agora, o Jair e o Andrei foram meio-campistas dentro da partida. Eles faziam o box-to-box. Eles conseguiam apoiar como meias e defender como volante. Justamente porque sabem da qualidade do Flamengo. E aí, obviamente, o Vasco não vai dominar jogo. Quais foram as características ontem? Pressão pós-perda, o tempo inteiro. E ele orientando o tempo inteiro. O Pedro Raul, do Pedro Raul até o último jogador do Vasco, todos estavam marcando. Todos estavam preenchendo espaço. Todos estavam criando dificuldades pro Flamengo. Ah, Pedrosa, mas aí a linha baixou. Gente, repito. Tudo hoje no futebol é estudado. O time do Flamengo hoje é um time completamente intuitivo. E o time do Flamengo hoje só tem uma jogada que é característica. Que é, leva pra ponta, abre pro meio e faz o cruzamento. Se não é uma genialidade do Arrascaeta, do Everton Ribeiro ou do Gabigol, o time pouco produz. Pouco produz. E aí, com a ausência do Pedro, que, porra, foi maravilhoso pro Vasco o Pedro não ter jogado,
a bola aérea se perde. Se perde. Se o Pedro tivesse em campo ontem, eu não sei se a gente sairia vitorioso dessa partida. Porque ele tem muita qualidade. Não só para armar, porque ele sai da área, mas também para finalizar. Agora, de resto, quando o Vasco baixou os blocos, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, desculpa, eu, com o entendimento que eu tenho do Barbieri, o conhecimento que ele tem de futebol, eu não acho que foi algo por acaso. Ah, circunstância do jogo. Baixou o bloco e soube sofrer. Baixou o bloco e ficou com os seus zagueiros e com a sua linha defensiva e com o volante, o Rodrigo, o Jair e o Andrei protegendo a área e a zaga fazendo o papel dela, cortando. Sofria, cortava. Se não foi na individualidade do Everton no segundo tempo, do Matheus Gonçalves, o Flamengo não criou. Não criou, que eu digo. Não é que não tenha tido chances, mas é um time que tem muita dificuldade com a ideia de jogo. E na minha visão, o Barbieri está completamente ciente disso. Os caras estudam. Vêem vídeo, revêem o tempo inteiro, estudam o tempo inteiro. E estudaram o Flamengo para neutralizar justamente a única jogada que parece um pouco mais treinada, que é pelas pontas. Não à toa ele usa. E aí, muita gente que não acompanha o Flamengo não tem noção. O Thiago Maia tá jogando de terceiro zagueiro. O Varela e o Ayrton Lucas, inclusive o Ayrton Lucas, melhor jogador do Flamengo nessa temporada junto com o Gabigol, acabou sendo anulado porque no segundo tempo o Pumita subiu e acabou criando dificuldade para o Ayrton Lucas, tanto é que ele tira, bota o Everton, e aí o Everton começa a render em cima do Pumita. E na direita o Varela, desculpa, foi um jogador nulo. Foi um jogador nulo. Entendeu? E aí, cara, na minha visão, desculpa, o Vasco fez um jogo correto. Ah, falhou? Se tem uma coisa que eu acho que o Vasco precisa melhorar bastante, é recomposição, que até melhorou, mas precisa ser mais rápida. Não vai ser todo time que vai dar mole como o Flamengo deu, de não converter as chances. E esse setor ofensivo da bola aérea, que até fez um bom jogo também, mas preocupa. E além disso, a saída de bola. Porque o Vasco roubava a bola em diversas oportunidades e acabava entregando para o Flamengo de novo. Mas, Pedrosa, o Vasco sai bem com a bola. Sai. Foi uma característica do jogo. Uma característica do clássico. Onde você também não quer se comprometer. Ao mesmo tempo, a gente via o Vasco saindo jogando em outras oportunidades, dentro da partida, com tranquilidade. Eu tava até no jogo com um amigo meu, com a minha namorada. Teve um lance que o Pumita segura, fazem a marcação de 3 em cima do Pumita, o Rodrigo aparece, o Pumita com a maior tranquilidade do mundo, puxa, perna esquerda, sai na lateral, toca pro Rodrigo e o Rodrigo de primeira faz o Pumita sair jogando. Essa é a diferença, e quem me acompanha aqui no canal, que eu falo há muito tempo, que é ter qualidade dentro do seu elenco. Qualidade, cara. Entende? Técnica. Jogador grande, como eu vinha falando também. Qualidade para você não sentir jogo. Qualidade para você achar os passos e conseguir ter as melhores saídas. Pela qualidade. Porque isso, gente, é treinado? É treinado. Mas se o atleta não tem condições técnicas de fazer, não adianta. Não adianta. O Andrei, cara, até os 70 minutos de jogo, ele fazia um jogo discreto, porém correto. Depois que o Rodrigo sai, na minha visão, por cansaço, ele vinha sendo o melhor jogador do meio-campo do Vasco da Gama, mas eu acho que ele cansou de tanto correr, e eu até brinquei hoje lá no SBT, ele botou a Arrascaeta no bolso. O Andrei vai para a posição do Rodrigo e ali ele acaba com o jogo. Acaba com o jogo. Porque ele rouba, morde e sai jogando. Rouba, morde e sai jogando. Morde, rouba e sai jogando. Joga muito o Andrei. Joga muito. Assim como o Jair joga muito também. E nem fez um grande jogo. Fez um jogo correto dentro do contexto. Mas tecnicamente nem apareceu muito. Mas tu sabe que tem muito a dar. Dá a bola no Piton. Que tranquilidade desse jogador. Sabe? Ah, Pedro, você tá falando assim, parece que o time do Vasco é o melhor do mundo. Não. Não. Tem inúmeras deficiências. E nem sempre esses atletas vão performar. Assim como o Gabriel Peck ontem, que faz uma bela temporada, início de temporada com a camisa do Vasco, jogou mal. Caiu muito de rendimento. O Miranda, que era muito criticado, e eu mesmo não considero o Miranda um titular do Vasco da Gama, com condições, cara, ele tava fazendo uma baita partida.
Baita partida até se machucar. Inclusive, já trazendo uma informação aqui que eu coloquei mais cedo lá no Twitter. É uma entorse. Ele teve o estiramento de 2 ligamentos no tornozelo. Não deve ser algo que deve demorar muito. Não gosto da previsão. Mas é uma entorse comum que acontece no futebol, sabe? Então ele deve ficar aí na fisioterapia uns 15, 20 dias se recuperando para poder voltar. E é uma pena, porque ele vinha numa crescente. O Miranda tava jogando bem. O Capasso entra. E aí eu vi a galera zoando pra caramba, não sei o quê. Irmão, o cara é aquilo ali, parceiro. É sangue do futebol sul-americano. Mas é bom jogador. Pelo menos deu conta do recado. E acho que tem tudo pra fazer uma boa dupla com o Léo. Então, depois que o Vasco faz o gol no segundo tempo, o time piora de produção. Mas piora entendendo suas limitações. Piora sem perder a postura tática. Piora que eu digo com a bola. E aí a importância do Pedro Raul. Quando tá ruim, dá no Pedro Raul. Tá ruim, dá no Pedro Raul. O Alex Teixeira também fez um bom jogo ontem, apesar de não ter sido muito acionado. Mas, porra, é a diferença de você ter um cara que é acima do nível dos outros, entendeu? Tudo isso faz diferença. O Vasco tem um time hoje. Pedrosa, tá tudo maravilhoso? Claro que não. Eu acho que o elenco tem que contratar aí mais 4, 5 jogadores pra fechar esse elenco. Isso quer dizer que o Vasco já não tem um bom time? Tem um bom time. E há quanto tempo eu falo pra vocês? Há quanto tempo eu falo pra vocês? Vocês não vão ficar pensando em título. Não vão. Não vão ficar pensando em competir nessa temporada já pra disputar todos os títulos. Mas você vai ter um time competitivo. Você vai ter um time com bons jogadores. Até que, enfim, você olha pro jogador do Vasco e fala: porra, esse cara merece vestir a camisa do Vasco. Esse cara joga bola. Entende? Então a comemoração, talvez, da torcida, e fazendo a análise de tudo que aconteceu, ela não seja somente a vitória contra o Flamengo, o que é uma bela consolidação. Ela é uma consolidação de um trabalho de dentro pra fora. De um treinador que foi muito criticado quando chegou, e eu fiz um fio defendendo a escolha do Barbieri, com o suporte do Abel Braga, e também essa comunicação com o Paulo Brax, porque o Barbieri, cara, ele vai ter erro, ele vai falhar, ele não vai ganhar os jogos, como teve uma temporada muito ruim com o Bragantino nos últimos anos, mas ele é a modernidade do futebol. Ele é estudioso, dedicado e vibra. E o Vasco hoje tem uma cara. Essa é a alegria do vascaíno. Mais do que ganhar do Flamengo. É saber que você tem um time, cara. É saber que você vai sair de casa pra São Januário, pro Maracanã, ou onde o Vasco for jogar no Brasil, e entender a forma como esse time joga. Cara, o Vasco joga assim. Usa as laterais, faz pressão pós-perda, ligações rápidas. O Vasco não dorme com a bola. Não tem marasmo. Não tem toquinho aqui, toquinho ali. É vambora. O Léo pega a bola, enfia no Piton, ou no meio, com os volantes, ou na ponta, pra poder criar pro Pedro Raul. O Miranda tava fazendo isso também. Quando os volantes pegam, cabeça levantada. Cabeça em pé. Alex Teixeira pegou, irmão, já tá olhando o Pedro Raul pra onde ele tá passando. E aí, uma grata surpresa, não vou nem dizer surpresa, ter encontrado o Rodrigo, apesar de achar que tem que contratar pra posição, ter encontrado o Rodrigo, uma grata surpresa. A base do Vasco está facilitando um processo que deveria ter sido mais difícil. É de você formar um time do zero, praticamente. Halls, quando foi exigido, deu conta do recado. Miranda, Andrei, Figueiredo, Marlon, Rodrigo, Cauã, Eric Marcos. Daqui a pouco vem o Ryan, entre outros. A base do Vasco está facilitando um processo que deveria ser mais difícil. E por que está facilitando esse processo? Porque você trouxe jogadores de extrema qualidade para o seu time. Que são os caras que foram contratados. A gente sabe que tem qualidade. E você facilita o processo de adaptação desses caras por 2 motivos. Primeiro, eles não têm a obrigação de decidir, de serem as soluções. E isso facilita, porque você tira um peso enorme de um jogador que está fazendo uma transição. E você tem companhia para jogar. Porra.
Pergunta pro Gabriel Peck, com todo respeito, o quão o futebol dele melhorou, não só por ele, mas porque ano passado ele jogava com um nível de atleta e hoje ele joga com outro nível de atleta. É fato. E a base do Vasco, que sempre revelou, só vai dar mais frutos. Essa transição só vai ser melhor feita. Então, repito, a alegria do torcedor do Vasco não é porque ganhou do Flamengo apenas. É porque o Vasco está voltando aos poucos, e vai demorar ainda, a ser Vasco. A dar alegria ao torcedor. Ontem o ingresso do Setor Sul estava R$120 no Maracanã. A minha era 60. Desculpa. Eu sou um cara que brigo pra caramba com essa questão de preço de ingresso. Muito, muito. Futebol é do povo. Futebol é cultura. Mas ontem, valeu. R$120 no ingresso. O torcedor que foi ao Maracanã pra ver o Vasco jogar contra uma equipe gigante que é do Flamengo e viu o Vasco ser melhor ainda e gigante da mesma forma, em um jogo em que proporcionou um espetáculo dentro de campo pro torcedor, valeu o ingresso. E é isso que o torcedor espera, sabe? Então, parabenizar esses atletas que vestiram a camisa, que fizeram um belíssimo jogo. Parabenizar a diretoria do Vasco, por que não? Não tem contratação perfeita. Não tem contratação que você sabe assim, esse cara vai chegar, vai vestir a camisa e vai jogar, vai performar. Não tem. Não tem. Tá? Isso não existe. Mas você pode minimizar os erros. E aí o trabalho de scout do Vasco da Gama, o trabalho do Paulo Brax, do scout da 777, tem total influência nas contratações que são feitas, dão aval ou não. Isso tudo tem que ser valorizado. Porque o Vasco em 3 meses montou um time. Precisa de mais, precisa reforçar, não tá tudo bem. O Carioca não é parâmetro pro que vem na temporada. Mas aí você pega os 3 clássicos. Botafogo, consolidado desde o ano passado com o mesmo técnico, com os mesmos jogadores. Em má fase, mas a situação era essa. O Fluminense, a mesma coisa. E o Flamengo, apesar de estar num péssimo momento, é o Flamengo, tem um grande time. E o Fluminense também tem um grande time e um grande treinador. O Vasco compete e joga bem nos 3 jogos. Perde pro Fluminense? Perde, mas por detalhe. O Fluminense foi amassado no primeiro tempo contra o Vasco. E no segundo tempo, pela qualidade dos seus jogadores, do Germancano, acabou punindo o Vasco de forma correta e resultado justo. Botafogo? Cara, o Vasco jogou muito contra o Botafogo. Mas foram 2 expulsos. Desculpa, o problema é do Botafogo. O Vasco fez seu papel. Contra o Flamengo? Tudo que eu já falei aqui. Então, os 3 grandes testes do Vasco na temporada foram positivos. Foram positivos. Então é isso que a gente comemora.